42:16 de Jó diz o texto: e depois disto, viveu Jó 140 anos. E depois disto, viveu Jó 140 anos. E viu seus filhos e os filhos dos seus filhos, até 4 gerações. Amém? Você pode se assentar. Glória a Deus e aleluia. Não atrapalha pregador. Que você tenha liberdade de adorar no momento que você sentir. Você percebeu que o texto começa dizendo: e depois disto o quê? Quem lembra da história de Jó aqui? Depois de Jó ter sofrido tudo o que ele sofreu, depois de Jó ter perdido tudo o que ele perdeu, e depois de Jó ter ouvido tudo o que ele ouviu da própria esposa dizer para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ouviu dos amigos, que num momento difícil é onde a gente procura ter uma palavra para nos animar. Às vezes nos amigos que a gente procura uma mão estendida. E os amigos olham para Jó e dizem para ele: você só pode estar em pecado, porque não sobrevém situação tamanha na vida de ninguém se não estiver em pecado. Depois que Jó perdeu tudo o que perdeu, sofreu tudo o que sofreu, e depois de ouvir tudo o que ouviu, o texto diz: Jó ainda teve vida. Vou repetir: perda, ouvir o que não quer ouvir, e muitas das vezes a gente ouve o que não quer ouvir de quem menos a gente espera. Sofre muitas das vezes, mas o texto vai dizer que mesmo depois de tudo que Jó passou, sofreu e viveu, ele teve vida e vida com abundância. Eu estou liberando uma palavra de Deus para alguém aqui nesta noite. Aleluia. Essa prova, essa luta, essa dificuldade, essa situação não é para te matar, mas é para te fortalecer. Eu vou repetir: essa situação não é para te matar, essa situação é para te fortalecer, para você viver o que Deus tem como promessa. Quem tem promessa aqui? Deixa eu ver. Aleluia. É para te fortalecer, para que você possa viver o que Deus tem para você. Entenda. Quando lemos a história toda de Jó, nós aprendemos que Jó passou por 3 fases. Repita comigo: 3 fases. E a primeira fase que Jó passa é a fase do muito. Repita comigo: fase do muito. Entenda que é muito bom ter muito. Vou repetir: é muito bom ter muito, mas nós temos que ter cuidado, porque a fase do muito, muitas das vezes ela é ilusória, temporária e passageira. Aleluia. Por que, pregador? Porque às vezes a fase pode mudar. E na história de Jó, ele está vivendo uma fase do muito, mas da noite para o dia, a vida vira de pernas para o ar.
O que fazer em meio a um quadro desse? O que fazer em meio a situação dessa? Repita comigo: posicionamento e atitude determina resultado. Posicionamento e atitude determina resultado. Olha para cá. Em toda e qualquer fase, é como você vai tratar com a situação que ela vai determinar o resultado. É como você reage à situação. Eu estava vendo as redes sociais do meu irmão e estava lá, pastor, luto. E eu automaticamente perguntei para ele: quem morreu? E ele disse: o meu chefe. Eu falei: mas o teu chefe não é aquele novão? Ele falou: é. 55 anos. Preste atenção. Posicionamento e atitude determina resultado. Eu perguntei: é novo, deve ter tido um infarto. A gente está ouvindo muito isso por aí. Teve um infarto, teve um acidente, acontece. Aí ele olhou, me respondeu dizendo assim: ele se suicidou. 55 anos de idade, tenente coronel da Polícia Militar do Estado do Paraná. Meu irmão é policial aposentado e é muito conhecido desse tenente coronel. Ele levou o meu irmão para trabalhar com ele lá na Casa Civil. Não sei o que aconteceu, mas diga para quem está perto de você, diga assim: diga para quem está perto de você, diga assim: fase ruim não dura para sempre. Ah, você não entendeu, você não está entendendo a atmosfera que está pairando sobre este lugar. Deus me trouxe aqui para te dizer que fase ruim não dura para sempre. Levanta a mão e pega essa palavra. Vai passar do jeito que está, não vai terminar, haverá um depois. Eu vim pregar, aleluia, para alguém nesta noite que está passando uma fase ruim, está passando uma fase difícil, está passando uma fase complicada, mas o teu posicionamento em meio a esta fase, as tuas atitudes em meio a estas fases, vai determinar os seus resultados. Porque o mesmo Deus que está com você na fase do muito, é o mesmo Deus que te pega pela mão e atravessa junto com você. É o mesmo Deus que te pega pela mão na fase da dificuldade, na fase da perda, na fase da dor, aleluia, na fase da necessidade, na fase do problema, na fase da enfermidade. Diz: ei, eu estarei convosco. Levanta a mão, só você que pega essa palavra. Eu estarei convosco, aleluia. Não é um momento, não é um instante, não é em meio a essa situação. Eu estarei convosco todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Você vai ver a promessa se cumprir. Eu te sustento em toda e qualquer fase. Diga de novo para quem está perto de você, diga assim: fase ruim não dura para sempre. Olha no olho, diga assim: vai passar. Diga assim: do jeito que começou, não vai terminar. Estrutura na presença do Senhor. Sabe por quê?
Posicionamento na presença do Senhor, sabe por quê? Atitude na presença do Senhor, sabe por quê? Porque Jó, na fase do nada, ele diz assim: Deus me deu, Deus tomou, aleluia, oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Em meio à fase do nada, sabe o que Jó fala? Ele diz assim: oh glória, eu não sirvo a Ele pelo que Ele tem me dado, eu sirvo a Ele pelo que Ele é, aleluia, eu sirvo a Ele pelo que Ele é na fase do muito, eu sirvo a Ele pelo que Ele é na fase do nada. Esse problema não vai me afastar de ter intimidade com Ele, essa situação adversa não vai me tirar da presença. Quem vem comigo no glória? Quem vem comigo no glória? Aleluia. Essa fase difícil não vai me tirar do departamento, essa situação adversa não vai me fazer parar de louvar, essa situação não vai me fazer parar de tocar, essa situação não vai me tirar do círculo de oração, não vai. Esta situação, muito pelo contrário, é no meio dela que eu vou agarrar-me ao Senhor, é no meio desta situação que eu vou encontrar forças, porque eu creio que a fase vai mudar, eu vou repetir, a fase vai mudar, quem crê, aleluia, tem 2, 3 pessoas que já entendeu quem vai, a fase vai mudar. Diga para quem está perto de você, isso Deus colocou agora no meu coração, diga para quem está perto de você, diga assim: este ano vai ser o melhor ano da sua vida. Eu estou sentindo a presença e a graça do Senhor. Olha de novo para ele e diga assim: esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Aleluia. Jó vivendo tudo isso em meio a essas fases. Daqui a pouco a fase muda. Aleluia. Jó 42:10. Aleluia. Coloca aí para nós, por favor. Olha o que diz Jó 42:10. A fase muda. E a fase de Jó mudou. Quando? Vou perguntar de novo. Quando? Orava pelos seus amigos. Às vezes nós vivemos esse grande problema, que em meio à fase difícil nós nos fechamos numa redoma. E talvez tenha sido isso que aconteceu com esse tenente coronel. A fase complicada, a fase tão difícil, uma fase de opressão, uma fase talvez de depressão. Porque muitos dos suicídios que acontecem são depois de fase terrível de depressão. Aleluia. Oh, glória. Mas em meio à fase ruim, Jó preferiu orar do que murmurar. Quem entendeu? Jó preferiu orar do que reclamar. Jó preferiu orar do que desanimar. Jó preferiu servir do que ser servido. A fase está difícil, mas eu posso fazer algo por alguém. Quem entende isso? Vou repetir. Quem entende isso? Está difícil, tá, mas eu ainda posso ser útil para alguém. Eu ainda posso liberar uma palavra para alguém. Quem está entendendo isso? Aleluia. A fase está complicada. Aleluia. Mas eu acredito. A fase mudou. E olha que interessante quando a fase muda. Oh, glória. Diga para quem está perto de você, diga assim: Deus não fica devendo nada para ninguém. Oh, Ramaia, Solveneia, Subicai. Deus não fica devendo nada para ninguém. Perdeu? Perdeu. Diga para quem está perto de você, diga assim: faz parte. Mas diga assim: descansa. Aleluia, diga assim: porque a fase do tudo está chegando. Aleluia, olha o que aconteceu. Deus restituiu em dobro tudo. Tem a fase do muito, tem a fase do nada, levanta a mão. Mas também tem a fase do tudo. Quem pega essa palavra, pega em mim. Aleluia, pega, pode pegar. É para você, essa palavra está sendo liberada. Aleluia, a fase do...
É só um processo. E talvez você já tenha ouvido essa frase. Diga para quem está perto de você, diga assim: quer viver promessa? Diga assim: suporta o processo. Faz parte. Veja, entenda. Mateus 4 diz que Jesus foi levado para o deserto. Ele foi levado para passar por um processo. Preste atenção, o texto diz em Mateus 4. E em meio a esse processo, está lá, Jesus ia ser tentado pelo diabo. Em meio a esse processo, Jesus ia ser tentado em algum momento, preste atenção. Em algum momento, Jesus ia ser tentado. E quem é Jesus? Quem lembra? Filho de Deus. Vou repetir. Jesus, Filho de Deus. No processo ele foi. Agora imagina se eu e você não vamos ser no processo. Mas o que eu disse no início da ministração? Posicionamento e atitude determina resultado em toda e qualquer fase do processo. Aleluia. Oh glória. Só que o que é interessante desse texto é que Jesus não foi tentado. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites. Mas não diz que ele foi tentado no primeiro dia. Por quê? Quem lembra? Jesus tinha acabado de ser batizado nas águas. Tem batizado nas águas aqui? Deixa eu ver. Oh glória, uma igreja batizada. Ei, não tem para o inferno. Aleluia, diante de crente batizado. Ah, você não entendeu, vou tentar melhorar. Não tem para o inferno. Aleluia, diante de crente batizado. Cadê o glória dos crentes batizados na água? Crente batizado na água é pentecostal. Tem pentecostal aqui? Mas além disso, no primeiro dia, Jesus também recebeu a visita do Espírito Santo. Quem aqui é batizado no Espírito Santo? Quem aqui fala em língua estranha? Quem aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não tem demônio que fique de pé diante de crente batizado. Cadê aquele que é batizado? Tem glória. Aquele que é batizado no Espírito Santo tem glória. Não tem inferno que fique de pé diante de um crente batizado no Espírito Santo, porque Jesus diz: eu te dou poder. Levanta a mão, só você que já recebeu o poder. Só você que já recebeu o poder. Eu te dou poder em meu nome. Expulsarão demônios. Diga para quem está perto de você, diga com fé e com autoridade, dizendo: não tem para Satanás. Oh glória. Lembrei do hino dos, acho que é Canarinho de Cristo, que fala 10-0 para Jesus. É esse? É. Quem lembra? Me ajude. É isso? Não sei se é Canarinho de Cristo, mas tem um hino que diz 10-0 para Jesus. 10-0. Aleluia. Mas além disso, preste atenção. No primeiro dia, olha o que acontece. Veja que lindo. Jesus ouviu a voz de Deus que disse: levanta a mão. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Este é o meu filho amado em quem, aleluia, eu me responsabilizo. Este é o meu filho amado em quem eu capacito. Este é o meu filho amado em quem eu confio uma grande responsabilidade. E Jesus é levado para o deserto. Passa 5, passa 10, passa 15, passa 20, passa 30 dias. Passa 39 dias. Preste atenção que eu começo a encerrar a mensagem agora. (39 dias) e nada
de o diabo vir tentar Jesus. Mas o texto no começo diz que ele foi levado para o processo para ser. Em algum momento seria. Ô glória. Diga para quem está perto de você, diga assim: esteja preparado. Não, repita para ele ouvir. E também repita para o inferno ouvir. Diga: eu estou preparado. Ei, não seja apenas um repetidor daquilo que eu libero aqui. Aprenda a pegar e dizer: da porta para fora eu vou praticar. Quem vem comigo no glória? Aleluia! Oh, glória! Ei, da porta para fora, por quê? Porque foi lá no processo. Aqui é maravilhoso, aqui é tremendo, aqui é só glória e aleluia. Aqui sentimos a graça, aqui sentimos a presença, aqui chegamos a arrepiar com esses louvores que são ministrados, aleluia. Mas a minha e a sua realidade é da porta para fora. É lá que o diabo está cirandando, para que em meio às fases, em meio aos processos que passamos, ele vir nos tentar. Diga mais uma vez para quem está perto de você, diga assim: esteja preparado. Eu quero enfatizar essa frase, diga de novo: esteja preparado. Agora faça diferente, faça. Põe a mão no seu coração e diga: Espírito Santo, me prepara. Diga assim: não me faça perder a sensibilidade espiritual. Porque o Deus, aleluia, que me viu descendo as águas, o Deus que me batizou com o Espírito Santo, é o mesmo Deus que ainda fala comigo no processo. Eu vou repetir, aleluia. Ele me revestiu com o Espírito, e em todo o processo Ele está comigo. Eu não posso esquecer, aleluia, que eu sou cheio da presença dEle. Eu não posso esquecer que Ele ainda fala. Mas chegou o 40º dia. Olha para cá. Chegou o 40º dia. Chegou. Posicionamento e atitude determina resultado em meio a qualquer fase. No 40º dia, o diabo aparece para tentar Jesus. Sabe por quê? Ele aproveitou a oportunidade. Qual? Diga para quem está perto de você, diga assim: Jesus teve fome. Jesus 100% Deus, mas também 100% homem. E na natureza humana, Jesus teve fome. Na natureza humana, entenda. Não vá achar que é blasfêmia. Mas na natureza humana, Jesus sentiu uma fraqueza. E quando Jesus apresentou a fraqueza humana, diga para quem está perto de você, diga se você ainda é humano. E na natureza humana, nós apresentamos fraquezas. E quando Jesus apresenta essa fraqueza, apresenta essa necessidade, olha, presta atenção, guarda isso. Fico feliz por nessa oportunidade estar ministrando para uma igreja, na sua grande maioria hoje, em número de jovens, adolescentes, juniores. Por quê, pregador? Preste atenção. É nesta fase, preste atenção, que é nessa fase da vida que mais o diabo apresenta prato. Tem alguém que concorda comigo? É nessa fase
fase de mudança, fase de crescimento, fase de novas etapas em todas as áreas da vida. E sempre, preste atenção, toda vez que nós, na natureza humana, apresentarmos uma fraqueza, o diabo sempre vai ter um prato para oferecer. Diga mais uma vez para quem está perto de você, diga assim: esteja preparado. É o papel dele, preste atenção. É a função dele, matar, roubar, destruir. É o papel dele. Ei, ele tem o papel dele, mas eu também tenho o meu. Ai, eu vou repetir para ver se mais alguém entra comigo nessa. Ele tem o papel dele, mas eu também tenho o meu. Quem mais tem um papel aqui na presença do Senhor? Ei, o meu papel é se posicionar. O meu papel é ter atitude. O meu papel é não se contaminar com as oferendas, com os pratos que o diabo oferece. Ei, aleluia, necessidade é fome, mas nem só de pão. Quem vem comigo no glória? Quem pode pegar essa palavra? Nem só de pão o homem viverá. Mas eu estou no processo, mas eu quero comer palavra. Quem mais quer? Eu estou na fase difícil, mas na fase difícil eu quero comer palavra. Eu quero me alimentar na palavra. Glória. Versículo 11 de Mateus 4. Diga para quem está perto de você, diga: se fazer ruína. Diga mais uma vez, diga: fazer ruim não dura para sempre, vai passar. Oh, aleluia, olha lá. Então, o diabo, por quê? Porque houve resistência. Por que o diabo deixou? Porque estava preparado no processo. Quem é que está entendendo essa mensagem? Oh, glória! Processo não é para murmurar. Processo não é para reclamar. Processo não é para desanimar. Processo não é para levar ninguém a se suicidar. Processo não é para ninguém desistir. Processo não é para ninguém entregar cargo. Calúnia, difamação, perseguição, humilhação, fracassos e derrotas, eu vou repetir, faz parte do processo, mas haverá um depois. Qual depois? Vieram os anjos e se coloca de pé na presença do Senhor. Oh. Uma adoração, por favor, aí, Ministério de Louvor. Fecha os teus olhos por um instante. Vai continuar participando dos pratos oferecidos pelo diabo, ou vai esperar ser servido pelos anjos? Quem é que entende? Quem é que entende? Quem é que entende isso? Quem consegue receber isso na sua mente e no seu coração? Fase ruim não dura para sempre, vai passar. Vou repetir, do jeito que começou, não vai terminar. Haverá um depois. Levante uma das suas mãos para o alto e repita comigo, em alto e bom som. Entenda, repita. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos, é espiritual. Repita comigo com autoridade. Diga assim: o meu momento atual. Não,
Fala para o inferno ouvir, fala. Puxa o teu fôlego lá do fundo do pulmão e diga: o meu momento atual não define o meu final, porque o meu final está na palma da mão de Deus. Aleluia, oh glória. O ministério de louvor vai estar louvando, e à medida que o ministério de louvor estiver louvando, eu quero convidar você, pastor me autorizou a convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente do altar. Já era para alguém ter saído, porque eu acredito que tem alguém aqui que está passando uma fase difícil, está passando uma fase complicada. Abandona esse Deus e morre. Tem mais pessoas aí na frente. Vejo fase mudando, eu vejo fase, meu Deus, Ramácia, remove a neve, a xerebeca. Ei, tem fase mudando, tem fase mudando na tua vida, tem fase mudando lá na, meu Deus, tem fase mudando. Manda o meu Deus te dizer que do jeito que começou, não vai terminar. Abraça ela, irmã, abraça. Deus, há uma unção sendo liberada neste abraço. Jó estava passando por uma fase difícil, mas ele preferiu orar pelo amigo que estava necessitado, Deus, e que esta unção, aleluia, deste amigo que abraça, seja liberada para trazer restituição da parte de Deus nessa noite.
Tem fase mudando, tem fase mudando, tem fase, meu Deus, Ramaia, Sou, Necásia, tem fase, meu Deus.